A graça e a paz de Cristo, uma noite de bênçãos para todos. Pastor Edmário, mais uma vez, depois de passadas algumas semanas, devido a várias atividades, mas estou aqui mais uma vez para expor a Epístola aos Filipenses. E dessa vez estarei trabalhando com o último capítulo desta epístola, que é justamente, posso dizer, o clímax de toda a mensagem do apóstolo Paulo. Vamos orar ao Senhor para estarmos atentos ao que Deus quer falar conosco nessa noite. Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, glorificado e exaltado és Tu, Senhor. Acima de tudo, o que desejo realizar nessa noite é pregar a Tua palavra e principalmente compartilhar, Senhor, das maravilhas do Teu Evangelho. Uma palavra que venha consolar o Teu povo, que venha fortalecer a vida daqueles que estão desmotivados e com falta de esperança. Ajuda, Senhor, a cada um que estará ouvindo nesse momento e ajuda-me a pregar com fidelidade a Tua palavra. Te agradeço por tudo, Senhor, no poder do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura da palavra. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que os auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticais, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que assume o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então, o encerramento desta carta do apóstolo Paulo é um encerramento em que ele faz algumas exortações. E essas exortações são exortações que têm a ver com a vida prática nossa,
tem a ver com a nossa existência no dia a dia, tem a ver com coisas relacionadas a como nos devemos relacionar com Deus e também nos relacionar com os nossos irmãos e também, principalmente, saber que Deus cuida de fato não só das nossas necessidades emocionais e espirituais, mas também das nossas necessidades materiais. E aí ele explica como isso ocorre, sabendo que em tudo devemos estar agradecidos a Deus. Então, nessa noite eu quero falar acerca do seguinte tema: Deus fortalece seu povo. Deus fortalece seu povo. Eu sigo essa metodologia porque é a melhor. A gente tem que entender aquilo que Deus quer para nós. Tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. Então podemos ver aqui que Deus fortalece seu povo, chamando a viver em comunhão com os irmãos, apresentando suas necessidades em oração. Jesus, quando esteve orando, quando ele fez a oração sacerdotal em João 17, ele fala que todos sejam um, assim como eu sou um contigo, ó Pai. E da mesma forma, o Senhor Jesus ele vai dizer no Evangelho segundo João também, já no capítulo 15, vai dizer que se as minhas palavras permanecerem em vós, tudo que pedires em meu nome, vos será feito para a glória de Deus Pai. Então quer dizer, podemos ver duas coisas importantes: a comunhão entre os irmãos, porque nós podemos ver aqui, rogo a Evódia e a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Aparentemente essas duas irmãs, elas estavam em desavença, mas o apóstolo ele roga para que elas vivam em unidade. Assim também deve ser a nossa vida. A nossa vida deve ser uma busca constante daquilo que o Senhor já orou por nós, solicitando que nós fôssemos um assim como o Pai e Cristo são um. Então a melhor forma de entender isso é entendermos que os nossos pensamentos, que os nossos planos, que as nossas vontades devem trabalhar de uma tal forma que sejamos pessoas prontas a pregarmos a palavra de Deus, prontas a trabalharmos junto com os irmãos, sem empecilhos e sem barreiras, aplicando o princípio da longanimidade, que é a paciência, aplicando o princípio do perdão, aplicando o princípio do suportar. É um grande desafio, principalmente para a nossa vontade e a nossa concupiscência pecaminosa. Mas a realidade é a seguinte: antes obedecer do que sacrificar. Como disse Samuel para Saul em outra circunstância no Antigo Testamento. Devemos estar atentos a isso, ao que a Escritura quer nos ensinar, quer nos guiar e nos guiar para a unidade. E em vistas disso, devemos apresentar as nossas necessidades ao Senhor através da oração, como diz o texto bíblico. E diz aqui, não andeis ansiosos de coisa alguma. A ansiedade é a maior marca da falta de fé. É a maior marca. O Senhor Jesus ele vai dizer no Sermão do Monte para não andarmos ansiosos, não sermos como gentios, mas antes o que ele diz lá no Sermão da Montanha, no capítulo 6. Ele vai dizer que devemos ser diferentes dos gentios que se preocupam no comer e no vestir. Mas antes devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, como buscamos isso? Buscamos através de quê? De petições, de oração, de súplica, com ação de graças. Então, isso significa que todas as nossas orações, todas as nossas petições, tudo aquilo que desejamos da parte de Deus, ao apresentarmos a Ele, já temos que ter certeza de que Ele nos ouvirá. Por isso que está incluída a oração, a súplica e a ação de graças. Porque a ação de graças vai demonstrar que já temos confiança de ter recebido algo da parte de Deus. E com certeza, como diz o texto bíblico, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
Quer dizer, Paulo lhe fala, vosso coração e vossa mente, significa que nós devemos entender que Deus guardará por inteiro a nossa alma, os nossos pensamentos, a nossa vontade, Ele guardará por inteiro. E quantas pessoas hoje sofrem de depressão, sofrem de pânico, porque não têm experimentado de fato o apresentar as necessidades ao Senhor. Mas de repente você pode perguntar assim, mas pastor Edmário, eu tenho ido todos os dias à igreja, eu tenho orado sempre. Então continue a orar, até que você sinta essa paz, porque essa paz o Senhor já nos deu. O Senhor Jesus no Evangelho de João ele vai dizer, a minha paz vos dou, eu a dou como o mundo, eu não dou ela como o mundo a dá. A minha paz é diferente, diz o Senhor Jesus, não é igual à paz do mundo. Então, de fato e de verdade, devemos apresentar constantemente as nossas necessidades a Ele, para que experimentemos essa paz, para que experimentemos a graça dEle, para que experimentemos a Sua presença, para que experimentemos o que o Espírito Santo faz no nosso coração. E aí podemos ver o que é essa paz. Devemos apresentar nossa vida profissional, devemos apresentar nossa vida familiar, devemos apresentar nossa vida com os vizinhos, devemos apresentar por completo as nossas necessidades. E dentro dessas orações também nossas necessidades espirituais. Confessarmos o nosso pecado diante dele, pecados por atos, palavras, pensamentos, omissões, devemos apresentar tudo isso a Deus, apresentar os nossos desejos, apresentar a todos que estão ao nosso redor, porque de fato, ao conversarmos com Ele, ao orarmos, ao buscarmos, estamos exercendo a nossa fé, estamos chamando a presença dEle para nós. E é maravilhoso, porque Ele está sempre disposto a nos ouvir. Por isso que a paz dele, que excede todo entendimento, nos guardará. Grande é o nome do Senhor. Então, Deus fortalece seu povo, chamando a viver em comunhão com os irmãos, apresentando suas necessidades em oração. Também, Deus fortalece seu povo, porque deseja que os pensamentos de seu povo sejam renovados pela pureza que vem dele. Porque deseja que os pensamentos de seu povo sejam renovados pela pureza que vem dele. Olha só o que diz aqui. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja o que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendeste, recebeste, ouviste e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Quer dizer, o Deus que nos fortalece, o Deus da paz, nos ensina que os nossos pensamentos devem ser justos. Ou seja, seguindo o modelo de Cristo Jesus. Os nossos pensamentos devem ser puros, assim como o Senhor é puro. Os nossos pensamentos devem ser amáveis, assim como o Senhor é amável. Os nossos pensamentos devem ser de boa fama, assim como o Senhor. Os nossos pensamentos devem ter virtude e louvor. Então quer dizer, tudo aquilo que tem a ver com uma vida pura, com uma vida que se vive buscando a santidade, é o desejo que Deus tem para conosco, é o desejo que Deus tem para com a tua vida, para com a minha vida nessa noite. É o desejo que Deus tem de que o nosso pensamento seja renovado pelas coisas de Deus e que não pensemos em morte, que não pensemos em prostituição, que não pensemos em fazer o mal a alguém, que não pensemos em praticar tudo aquilo que é contra a lei de Deus, contra a sua palavra.
palavra. Devemos nos afastar de todas as formas de idolatria, de intriga, de má fama, de prostituição, de lascívia, de bebedeira, de guludice, de tudo aquilo que não presta, de tudo aquilo que não nos leva a louvar ao Senhor, e nos afaste dele, porque tudo começa no pensamento. O Senhor Jesus, ele chegou e disse que o que contamina o homem não é aquilo que ele come, mas sim aquilo que ele põe para fora. Ou seja, aquilo que o contamina não é aquilo que vem para ele de fora, mas o que está dentro. Então significa o coração, porque do coração procedem, como disse o Senhor Jesus, vai proceder todas as formas de pecado. Por isso que a nossa mente precisa ser renovada em todo o tempo. A nossa mente precisa ser renovada com a palavra. O Senhor Jesus, ele nos ensina isso, nos ensina a caminhar na presença dele. Ele nos ensina a perceber que verdadeiramente uma mente renovada é uma mente que o agrada. O apóstolo ele vai dizer lá em Romanos 12, versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, conhecer a vontade do Senhor é justamente isso, é buscar uma mente renovada pela pureza que vem dele. Por quê? Bem-aventurados, Mateus 5,8, os puros de coração, porque estes verão a Deus. A pureza do coração começa com uma mente renovada, que pensa o quê? De tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, é isso que deve ocupar o nosso pensamento. É um desafio, mas esse desafio não é impossível, porque ele tem nos dado do teu Santo Espírito. Deus nos tem dado do seu Santo Espírito para vivermos em novidade de vida. E glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Então Deus fortalece o seu povo, chamando a viver em comunhão com os irmãos, apresentando suas necessidades em oração. Porque deseja que os pensamentos de seu povo sejam renovados pela pureza que vem dele. E assim, Deus fortalece seu povo para que esteja contente em todas as situações. Para que esteja contente. E aqui, o contente significa contentamento. Significa satisfação. Satisfação no sentido de estar guardado, de estar seguro. Então justamente isso, estar contente é estar seguro. E aí olha só o que diz a palavra. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Só vou me deter aqui. Quer dizer, isso o apóstolo Paulo ele mencionou que nas dificuldades que ele viveu, os irmãos acabaram abençoando a vida dele. Não só os irmãos, mas outros irmãos de outras localidades. Mas o que mais ele se alegra é o seguinte, é que apesar de em muitos lugares ele ter tido abundância de víveres, uma abundância de sustento material, em outras circunstâncias ele não teve nada disso. Mas ainda assim ele se manteve alegre no Senhor. Porque ele diz aqui, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí chegamos naquele versículo, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Porque o texto quando fala tudo posso naquele que me fortalece,
Ele fala disso, em aprender a suportar e estar contente em todas as situações, porque no final das contas, seja a escassez, seja a abundância, seja o pouco ou seja o muito, Ele é do Senhor. E para nós isso significa de uma maneira muito especial e maravilhosa. É que Deus é tudo em nós. Deus é tudo tudo mesmo. Não importa a circunstância que estejamos vivendo. Deus é tudo. E aí, continuando aqui. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando partis de Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Isso também vai apontar uma coisa importante, que Paulo sabia que Deus estava suprindo suas necessidades, mas também ele estava suprindo de uma forma que os irmãos eram o instrumento de Deus para que ele pudesse ser abençoado. Isso, trazendo para a nossa realidade hoje, significa o seguinte: significa que dizimar, que ofertar, que sustentar, tanto com presença quanto materialmente, são ordens bíblicas para que os obreiros da casa do Senhor possam ser sustentados e para também a casa de Deus com seus encargos e obrigações seja sustentada. E nós glorificamos o Senhor porque precisamos dele a cada dia. E é Ele quem vai abrir portas e é também Ele que vai fechar portas, seja de emprego, seja de trabalho, seja de negócio, não importa. Mas o que é de mais importante é que quando semeamos a palavra de Deus, esperamos que tenhamos supridas todas as nossas necessidades. E é o que o Paulo vai dizer: não que procure eu o donativo, versículo 17, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. E que fruto é esse que aumente o vosso crédito? Significa o seguinte: significa o fruto de trazer a palavra de Deus e o fruto de cada um dos filipenses terem se empenhado e receberem um galardão da parte de Deus. Ou seja, que galardão é esse? A paz que excede todo entendimento. E aí vemos aqui: e o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O apóstolo intercede em favor dos filipenses para que eles de fato e de verdade venham a viver uma vida em comunhão com Deus. Porque viver uma vida em comunhão com Deus é o que mais importa. Deus nos promete tantas coisas maravilhosas em nunca nos abandonar. E isso fica no meu coração quando digo assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Ele está conosco todos os dias. Deus está conosco todos os dias, todas as horas, em todos os momentos. E isso é que nós nos gloriamos. E aí diz, versículo 20: ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Quer dizer, tudo está envolvido num ambiente de contentamento, mas esse ambiente de contentamento é um ambiente de contentamento que é dividido para com os irmãos, é dividido de uns para com os outros. E que desafio é esse, maravilhoso, de servirmos a Deus. Afinal, a carta aos Filipenses é uma carta de alguém que plantou essa igreja e amou muito essa igreja. Amou demais, a tal ponto dessa igreja vir a socorrê-lo na prisão. E isso nós glorificamos o Senhor, nós glorificamos porque Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, Ele é poderosíssimo. Sim, como é. E aí por isso, que a graça acima de tudo do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Quer dizer, essa última saudação de Paulo vai demonstrar que acima de tudo, é Deus quem está cuidando dele e trazendo para a nossa vida. É Deus quem cuida das nossas vidas. Não é o governo federal, não é o presidente, não são os senadores, não são os deputados, não são os juízes,
e desembargadores, não são prefeitos, não são governadores, não são vereadores das câmaras e muito menos deputados estaduais. Quem cuida da nossa vida é o Senhor Jesus. É Ele quem cuida. E aí por isso, ao sabermos que Ele cuida, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque de fato e de verdade é Ele quem faz a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, concluindo, Deus fortalece seu povo, chamando a viver em comunhão com os irmãos, apresentando suas necessidades em oração. Ou seja, viver em comunhão e apresentar oração mostra que devemos viver em unidade com os irmãos. E que através das orações viveremos essa unidade e viveremos também uma própria unidade com Deus. Oração que envolve súplica, oração que envolve intercessão, oração que envolve ação de graças. É o verdadeiro exercício da fé para nos libertarmos da ansiedade, que é um grande mal que pode se tornar em síndrome do pânico. E para vencer a ansiedade, só há um meio: apresentar diante do Senhor as nossas necessidades incessantemente. Louvado seja Deus. Em segundo lugar, Deus fortalece seu povo porque deseja que os pensamentos de seu povo sejam renovados pela pureza que vem dele. Quer dizer, só Deus pode nos dar pureza. E é através dessa pureza que podemos experimentar de fato e de verdade a paz do Deus da paz, a paz para ter uma consciência limpa, a paz para sentirmos maravilhosamente as bênçãos que Deus nos dá. E em terceiro lugar, Deus fortalece seu povo para que este esteja contente em todas as situações. Estar contente em todas as situações é saber que temos um Deus que nos guarda, um Deus que providencia um bom trabalho para nós, um Deus que providencia um lugar para nos aconchegarmos. Sim, é maravilhoso. E aí outra vez eu cito: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então isso tudo se resume justamente a confiarmos no Deus da provisão, a confiarmos no Deus da graça. Então dessa forma, vamos orar mais uma vez para encerrar esta exposição nesses 4 capítulos de Filipenses. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado pelo emprego que temos, muito obrigado, Senhor, pela família que temos, muito obrigado, Senhor, pelo ministério que temos. Então, ó Pai Celeste, que Tu venhas a abençoar grandemente a cada um, Senhor, que está assistindo esse vídeo, a cada um que parou para ouvir o áudio e principalmente, ó Pai, converte vidas, converte pessoas, Senhor, não somente atrás desta web, mas em outras circunstâncias. Deus e Pai, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por Tu somente entenderes, ó Pai, o que se passa na mente e no coração de um ser humano. E só se pode saber, Senhor, ó Deus, pela Tua graça e misericórdia. Então age, Senhor, age no nosso meio, age, Senhor, e guarda a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Então, marque como gostei, inscreva-se no nosso canal Querix Cristo, Pregador de Cristo. Quaisquer contatos e dúvidas, é só entrar pelo e-mail pregadorfiel1645@gmail.com. E aí você vai estar interagindo comigo para tirar quaisquer dúvidas em relação à palavra de Deus. E assim eu me despeço mais uma vez, Pastor Edmário, que o Senhor conceda uma noite de bênçãos a cada um, em nome de Cristo. Amém.